Temos a professora de português aqui com a gente para comentar as questões de língua portuguesa, de linguagens. Boa noite, prof. Fernanda. Boa noite, gente, tudo bom? Dá de me ouvir tranquilo? Tudo certo? Perfeitamente. Então vamos lá, né? Começar dizendo que eu gostei da prova. Eu acho que caiu tudo aquilo que a gente se preparou ao longo do ano que iria cair. Então, variação linguística, funções da linguagem, para quem viu o nosso aulão de revisão, meu e da prof. Mercedes, figuras de linguagem. Esse ano a gente teve uma coisa diferente também, porque normalmente figuras de linguagem sempre caem, né? Mas cai muito mais ironia e metáfora, né? E diferentemente, né, esse ano tinha algumas outras figuras ali no enunciado, então falou de hipérbole, né? Outro tema, intertextualidade, que todo ano aparece, esse ano também, né, veio com bastante força aí, mecanismos de coesão, progressão temática, né? Então, estruturas ali utilizadas para a gente manter a continuidade, a progressão temática do nosso texto, né? Análise de propaganda, campanha, que todo ano cai, né? E, gente, antes de abrir as questões, algumas das questões, né, são 45 questões, não tem como a gente ver todas, então a gente vai analisar. Tentei separar aí um pouquinho de cada tipo para a gente dar uma olhada. Lembrar, né, que é o gabarito extraoficial. Todo ano, gabarito de linguagens, né, tem questão anulada, tem questão que dá muito pano para manga, esse ano não é diferente. Tem questão que eu tenho certeza que o pessoal ficou muito em dúvida. Eu, como profissional na área, também fiquei em dúvida, né? Mas claro que daí a gente vai lendo o enunciado aí, vai lendo as alternativas com um pouquinho mais de tranquilidade, e daí vai chegando ali num consenso, né? De igual que seria a certa. Então, começando com a primeira aí que eu separei, né? Separei como um nível fácil, gostei disso também, algumas questões bem tranquilas de resolver, né? O que a gente tem que cuidar mesmo é para a ansiedade não acabar prejudicando ali o estudante na hora de resolver essa questão, né? Mas, por exemplo, a questão 13 ali da prova amarela, né? Que é a que eu tô, que é a da campanha do agasalho. Oi? É a questão 36 da... É a da campanha do da agasalho. campanha do agasalho, é isso? Isso. É 36, então. Ele já vai botar aí para a gente Não ver tem essa questão. problema, né? Eu adoro questão que tem campanha. E todo ano eles usam, né? E, enfim, né? Ali tá falando sobre os elementos verbais e não verbais, né? E lembrando, né? Inclusive a gente falou isso no nosso aulão, que nunca o Enem coloca como algo mais importante do que o outro, né? Então nunca a linguagem verbal vai ser mais importante ou menos importante, né? Pelo contrário, as duas ali elas se unem para chegar, né, a tocar naquilo que é o intuito ali do texto. Então, nessa questão ali, né, tava bem tranquilo, né? Tava perguntando dos elementos não verbais ali, né? E qual era a finalidade dele, né? E ali, né, relacionar o gesto de doação à ideia, né, de desapego. Então, passar para frente, né? Desapegar daquilo que eu não uso mais. As outras alternativas ali tinham umas que eram alternativas absurdas, né? Que eu achei legal isso também, que é, né, uma questão fácil, tranquila, né? Então, incentivar o descarte de itens defeituosos? Não, né? A gente tem algumas alternativas ali que fica bem clara que não são essas opções, né? Agora a Essa aí questão... eu acertei. Acertaram? Sim, o pessoal ali comentou também, ó, a Pâmela comentou que essa estava muito fácil. Tava tranquilo, né? Pois é, essa aqui tava dada para o pessoal, né? Gente, mas uma coisa que eu quero falar também, que às vezes eu falo que essa questão tava fácil, ou né, essa aqui, meu Deus, eu não marquei essa. Gente, calma, tá tudo bem, né? Não é para se desesperar, não é o momento disso agora. Lembrando que, né, tem mais uma semana aí de aulões, a gente tem mais uma prova pela frente ainda. Então, o foco aqui não é dar uma resposta para que você se desespere, né? Mas é para dar uma tranquilizada, né? Dar um parecer aí de como que foi a prova nesse primeiro dia. A próxima questão, a questão 24, que é que falava ali sobre o músico, né? Sobre o Adorim Barbosa, eu adorei essa questão. E ela vai muito sobre aquilo Eu que amei também. vai no Enem, né? Que é o quê, né? O que gerou o preconceito linguístico ali, né? E ó,
Por quê, né? Porque transgredia a norma vigente da época. É isso, né? O falar errado ainda está entre aspas ali, né? O falar errado do músico, né? Não é que é uma Licenciei aqui, prof. É a restrição questão poética. 28, tá? Ah, já tá ali na tela. Desculpa, prof. Não, imagina, né? Não prejudica a compreensão do leitor, né? Do interlocutor, não é isso. Simplesmente não era, né? Vai contra ali a norma padrão vigente da época, é isso. Então, essa eu também achei uma questão tranquila. Eu acho que o texto era longo e às vezes, né, em texto longo a galera cansa um pouco, mas eu achei que tranquila. Acho que era uma questão bem tranquila, né? E começando pelo enunciado, lembrando, né, questão de linguagens, a gente sempre começa pelo enunciado. Então, ficou mais tranquila de resolver. Outra questão também, que do ladinho dessa, né, pelo menos na minha prova, que é a 22, essa questão eu achei muito legal, porque essa questão aqui, ela traz outras figuras de linguagem, né, que eu comecei lá falando, que sempre cai metáfora e ironia, ironia sempre cai a bendita da ironia, mas aqui trouxe outras coisas, né, como a hipérbole, e fazia tempo que não caiu uma questão assim sobre hipérbole, eu gostei, né, claro que não era essa a resposta, mas, né, estava ali, então o estudante tinha que saber quais que são, né, as principais figuras de linguagens aí para resolver com tranquilidade essa questão. Essa questão Prof, também... essa questão. Desculpa te interromper, mas sobre o que ela é, só para a gente poder colocar aqui na tela? Intertextualidade. Ela é sobre intertextualidade. Isso. O textinho que vem antes, você pode só dar uma pista aí para gente? Ó, se você é feito de música, esse texto é para você. E daí ela começa... Gente, é Ah, muito essa aqui tá aqui do gostosa lado. essa Eu questão. amei essa questão. Eu amei essa questão. Eu estava sentada, eu comecei a ler a questão, veio a música na minha cabeça, né? Então, às vezes, no silêncio da noite, ai, gente, eu já cantei na minha cabeça, né? E fui lendo. Mas, e ao longo do texto, vai trazendo referências a outras músicas, né? Então, Lanterna dos Afogados, vai trazer ali Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. Então, vai trazendo elementos aí, citando outras músicas, né? E, gente, não tem um aulão de linguagens que a gente não fala de intertextualidade, né? Que é essa característica da gente fazer uma referência a outros textos, aos outros autores, né? Então, eu achei essa questão tranquila também. O que o pessoal achou aí? Uma questão tranquila, né? Essa eu acertei, assim. Eu tinha que acertar essa, senão eu ia ficar muito chateado se não acertasse. E agora, a gente virando a página no meu aqui, que estava logo em seguida, que é a 26. E essa 26, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Que assim, né? No aulão, quando a gente estava fazendo o aulão, a gente fala disso no aulão. Que função de linguagem sempre cai. E às vezes a gente tem aí, né, um enunciado perguntando qual é a função de linguagem, e às vezes eu tenho um enunciado que já me diz, ó, a função de linguagem é essa. Por quê, né? Quais são as características dessa função de linguagem? E essa 26, ela é perfeita para isso. Essa 26 é a questão sobre pobreza menstrual. Inclusive, eu adorei, eu achei o texto muito bom, acho que a questão foi muito bem elaborada também, achei ela tranquila, mas eu acho que o pessoal pode ter se confundido. Porque, né, a gente tem o texto, traz os dados ali sobre a questão da pobreza menstrual, o que que isso impacta, né, na vida das meninas, principalmente na fase escolar, né? E dali, né, o enunciado diz: esse texto é marcado pela função referencial. Lembrando, né, quem lembra aí das funções da linguagem, lembra que a função referencial, o foco dela é o objetivo. Então, ela é objetiva, eu quero informar o meu leitor sobre alguma coisa, né? Então, notícia, reportagem, o foco é uma mensagem direta que informe o meu leitor. E daí eu tenho lá a alternativa D e a alternativa E, que fala, né? Informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres, orientar o público, né? Eu ouvi aí algumas pessoas falando, né? Ah, eu fiquei em dúvida na E, não sei o quê. Mas, gente, função referencial é informar o leitor. Então, essa questão aqui era uma questão que tu lendo o enunciado, gente, função referencial, informar o leitor. Ela é muito tranquila de revisar, né? De resolver. Claro, né, que vale dar uma lida no texto, né? Não dá de li o enunciado, acho que é essa e vou marcar. Claro que vale ler o texto, sim, mas lembrando que são as funções da linguagem, já fica muito mais fácil de resolver ela.
Prof, para a gente encerrar a nossa live, que a gente já está aqui há um tempão, uma Pois é. última questão. Não sei se a professora tem alguma específica, mas eu estou em mente aquela da a língua da Tabatinga, que eu achei ela bem interessante. Essa que já está na tela, questão 40. Tá. Ou se a professora quiser comentar outra questão, podemos comentar também. Tá. Ó, a língua da Tabatinga tem sido preservada por quê? Para mim, eu acho que está muito claro que a D, sentimento de identidade linguística, tem se consolidado. Eu acho que né, porque ele está falando da língua, sobre esse processo de identificação, de retomada, que as pessoas, ele está sendo mais falado, está sendo mais buscado e registrado, justamente por essa revivência desse lugar de pertencimento referente ao uso dessa língua. O que vocês colocaram? Eu marquei a letra D. A letra Então D? eu garanti esse pontinho aí. Posso E aí, falar só mais uma? Eu juro. Pode. Vamos mais uma. A última, eu juro. Uma que eu acho que, olha, e eu confesso que essa eu fiquei em dúvida, então eu fui pelo que para mim, na minha análise, fazia muito sentido, que é a questão de telemedicina. Lembram da de telemedicina? Enfim, a inserção da telemedicina, como que o impacto disso, era um texto falando sobre isso. É a questão 9 do caderno branco. Inclusive, o título, né, da notícia é assim, né? Telemedicina é para todos, mas nem todos estão preparados. E daí lá, né, no enunciado fala, né, ao tratar da telemedicina, esse texto ressalta que um dos benefícios dessa tecnologia para a sociedade é o fato de ela, né, e o que eu acho que poderia confundir era, né, a letra D, promover a interação entre diferentes especialidades médicas. Ah, não, desculpa, calma, desculpa, gente, peraí, perdão. Perdão. A letra A, né, disponibilizar prontuário único do cidadão, e a letra C, meu Deus, gente, desculpa. Gente, eu li a tarde inteira, eu não aguento mais ler, me perdoe. Oportunizar. Aqui, ó. Oportunizar o acesso ao atendimento médico a pacientes das áreas periféricas. Essa aqui, os enunciados, né, pareciam meio semelhantes, mas eles não estavam completamente semelhantes. Por quê, né? Quando a gente lia ali, a gente viu o quê? Que no segundo parágrafo do texto, ele fala qual é o objetivo do projeto. E daí ele fala que um dos objetivos é justamente essa questão do prontuário, de deixar uma forma única, né, que seja mais acessível. Mas lá no último parágrafo, ele fala, né, que um dos principais benefícios é o atendimento aí, né, às pessoas de diferentes regiões e principalmente de áreas mais periféricas. Então, né, eu entendo como correta a letra B. Ainda que a A faça sentido, a A não está de acordo com o enunciado, porque no texto está como um objetivo e não como um benefício. E fiquei na dúvida entre letra A e letra B também. Você marcou, né? Eu acabei marcando a letra A. Letra A. Essa aí também eu fiquei. Essa aí foi uma das que eu fiquei mais confusa na prova de linguagens. Ela tava confusa. Eu acho que ela vai ser classificada como uma questão difícil mesmo. Mas eu realmente acho que é só isso, que o disponibilizar no texto está falando que é um dos objetivos, enquanto o atendimento a pacientes de áreas periféricas está falando como um dos benefícios. Acho que é isso, Fechou, então, né? A gente pode ir conversando da prova ao longo da semana, né? Pelas redes sociais. Eu acho que é isso, né? É isso. Obrigado, então, prof. Fernanda, por participar aqui com a gente. Para encerrar, deixa um recadinho para os nossos estudantes que ainda estão acompanhando aí. Sim. Então, reforçando, né, gente, que hoje foi um dia cansativo, então acho que tá todo mundo meio pilhado ainda, meio cansado, nada de ficar, né, enlouquecido aí atrás de gabarito, o objetivo não é esse, o objetivo é trazer uma tranquilidade, agora é descansar, né, pensar que amanhã acho que todo mundo acorda um pouco meio que ressaca de Enem, né, meio cansado, porque é uma prova cansativa, então o ideal é dormir, descansar, né, a gente tem mais lives aí ao longo da semana, agora focadas no segundo dia de prova, e calma que vai dar tudo certo. Beijo. Valeu, prof. Beijão.
É isso, Ana, chegamos ao final dessa maratona de Enem. Quer deixar um recadinho para os nossos estudantes? Eu queria agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui na live até esse final, porque realmente é muito cansativo, a gente passa ali a tarde inteira lendo todos aqueles textões e fica com aquela insegurança. E eu queria agradecer que vocês vieram aqui com a gente. Espero que todos os professores que a nossa live tenha ajudado vocês a ficarem mais tranquilos e, assim, reforçar o que todos os profs falaram, que agora, gente, vai dormir agora, descansa, tem seu merecido descanso, independente do resultado, você já está vitorioso por ter passado por essa etapa e depois esquece essa prova de hoje, já foi e foca na próxima, que a gente nunca sabe realmente como é que foi até chegar lá no SISU. Às vezes a gente sai até do segundo dia achando que não foi tão bem e na hora do SISU é que a gente vê que todo esforço valeu a pena mesmo. Então, quero deixar aí um beijo para vocês e dizer, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E obrigada, João, pela companhia aqui na live. Eu que agradeço, Ana. Ó, gente, continuem com a gente aqui no nosso canal. Vai ter vídeo da professora Dani fazendo análise do tema da redação. Na terça-feira, voltam os aulões do segundo dia de provas. Tem física, tem química, tem biologia, química e na sexta-feira tem aulão de matemática. Até lá, vocês podem baixar o nosso resumão da salvação, que tem resumos com tudo que cai de exatas no segundo dia de prova. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente fica ligadinho, segue a gente no Instagram também. E é isso. Boa sorte no segundo dia de provas e a gente se vê. Beijos!